Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre como nascem os produtos de cimento Portland no mercado, né? No mercado da construção civil, principalmente, que é onde se utiliza bastante. Eu postei um vídeo lá sobre o resumo, né, da utilização ou da apresentação de um grout, né? Então, qual que é a ideia hoje? Apresentar como que esses produtos nascem, né? Principalmente nós que estamos mexendo aí com o tijolo modular de solo-cimento. E se você for dar uma olhada na construção civil, a maioria das coisas elas são compostas por cimento Portland, né? Desde a argamassa de assentamento, o concreto, o tijolo de solo-cimento, o grout, enfim, muita coisa utiliza o cimento Portland aí na constituição das residências, né, dos edifícios, enfim, das obras de engenharia civil ou das obras aí de infraestrutura na construção civil. Mas como é que nasce tudo isso, né? Como é que alguém formula ou consegue fazer a dosagem de materiais de tal forma que esses materiais se comportem de uma forma adequada aí na construção civil sem ter problemas futuros, né? Todo projeto de um produto ele visa atender aí às necessidades de quem vai utilizar a construção, né, ou habitar essas construções, que tem aí a mínima condição de saúde, conforto térmico, enfim, né, além de toda essa conversa econômica, né, quanto mais barato e que me atenda às necessidades, melhor. Então, vocês vão perceber que, às vezes, nem sempre é assim. Muitas vezes você desenvolve produtos nobres, né, com materiais nobres, para atender a algumas necessidades, né, que a engenharia precisa, né? Muitas vezes você tem esforços aí nas suas construções e você precisa ir além da parte econômica. Muitas vezes você utiliza materiais e tecnologias mais caras para atender a necessidade de esforços solicitantes. Mas como é que funciona tudo isso? Onde nasce tudo isso? Então, eu vou apresentar para vocês aqui um trabalho que eu fiz em 2013, na Universidade Católica do Paraná, na PUC, onde eu me formei, na engenharia civil. E esse foi um dos trabalhos, né? Uma pesquisa de iniciação científica na época. Eu era estudante, né? Então me foi feita a proposta por uma professora, olha, quer fazer um trabalho de iniciação científica, eu acabei aceitando, e uma das coisas que me incomodava era a resistência do cimento branco, ele é muito mais forte do que o cimento cinza, né, entre aspas essa palavra, ele tem aí uma resistência muito maior. Então, acabei fazendo aí a determinação de uma curva, a curva seria quanto de resistência esse cimento dava, né, em relação à quantidade de água que eu adicionava a ele. Então, a gente teria que achar esses limites, encontrar esses limites, para poder aplicar aí em corpos de prova de concreto branco. Foi o que eu acabei desenvolvendo. Então, um estudo do cimento branco para desenvolver um concreto branco para elementos pré-fabricados de qualquer tipo de material. Inclusive, até pode ser feito com tijolo de solo-cimento. Isso a gente vai conversar em um outro instante, porque isso me permite, vamos dizer assim, adicionar cores a eles, né? Então, eu posso colocar lá uma pigmentação de alguma forma e, se o tijolo for branco, eu consigo produzir coloração para ele. Então, esse é o tipo de elemento, né, da construção civil que é um produto que você pode desenvolver com estudo, claro, né, nada é aleatório, não é sair colocando água, pigmento, material de qualquer jeito que você vai chegar a um produto. Não, existe um estudo por trás disso e eu vou mostrar eles para você. Como é que nasce isso tudo, né? Então, nessa pesquisa, eu visava fazer o estudo do cimento branco, como vocês estão vendo aqui nessas imagens, né? Por imagens fica muito mais fácil. Então, a gente vai atrás de materiais padrões, né? São materiais que você tem aí no mercado, né? Para evitar quanto menor a variabilidade de, vamos dizer assim, de carga mineral nesses materiais, melhor. Então, a gente acaba comprando uma areia, isso aqui é uma areia padronizada pela ABNT,
né? Então, essa areia foi comprada para poder fazer a composição para moldar corpos de prova de cimento branco. Então, está aqui as areias, né? Então, são frações de 0,15 milímetros, 0,3 milímetros, 0,6 e 1,2, né? Para atender aí a composição do traço que a norma pede. Aí você utiliza uma porção de cimento, lá no caso, né, que a norma pede também, isso aqui é normatizado, naquela época era 624 gramas de cimento, pode ser ele branco, cinza, né? Se tiver outras cores, pode-se utilizar também. Então, a gente utilizou isso daqui para poder fazer a composição. Então, é o cimento branco, mais as composições de areia. Aqui o cimento que eu utilizei na época, um cimento branco da Votoran, CPB 40, para poder fazer essa análise. Depois você monta todo esse processo e coloca, né, as relações água-cimento, que é uma coisa que eu comento muito com vocês. As relações água-cimento estão aqui, ó, 0,28, 0,38, 0,48, 0,58, 0,68, 0,78. Então, cada quantidade de água para os seus pacotes faz a mistura. Essa mistura ela é feita numa batedeira, né, planetária, específica para isso. E depois que você faz a mistura, você molda os corpos de prova. Então, está aqui, né, a moldagem dos corpinhos de prova, numa forma de 5 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Aguarda, né, faz todo o processo de cura. Cura é algo que eu quero conversar com vocês também mais adiante, né? Eu vejo muita gente fazendo cura de uma forma que pode ser melhorada. Não é que seja incorreta, mas ela pode ser melhorada para atender aí a tua indústria, né? E daí você avalia se vale a pena ou não. Então, foi feita a moldagem dos corpos de prova. Esses corpos de prova passam por um tratamento de superfície, vocês podem perceber aqui, ó, que essa superfície ela é rugosa, tá? Então, aqui tem todo o processo, tem areia, a gente escova isso daqui, depois que faz a escovação, aí sim, né, depois de 24 horas, aproximadamente, dependendo da temperatura, porque a cura ela varia com a temperatura, faz então a regularização de topo. Vocês estão vendo aqui uma plaquinha de vidro com uma pasta de cimento por cima fazer a regularização de topo do corpo de prova. Isso faz na parte de cima e na parte de baixo, para depois ele ir para a cura, para as idades de ruptura. As idades de ruptura podem ser 3, 7, 14, 21 e 28. Isso depende, né? Quando você está fazendo pesquisa, você não se prende muito em norma. Então, você decide quais são as datas de teu interesse. Eu não me recordo aqui, mas se eu não me engano, eu trabalhei com 7 e 28 dias, não tenho certeza. Eu preciso ler o material lá para ver, mas esses corpinhos de prova aqui têm datas e idades específicas para serem rompidos. Ele vai para um banho-maria, né, em laboratório, que mantém a água aí a uma temperatura de 21 mais menos 2, se eu não me engano, até 23 ou 25 graus, né, para poder fazer a cura correta. Então, esses corpos de prova ficam dentro de um balde, né, com um equipamento de banho-maria fornecendo essa temperatura para ele, né, de 21 ou de 20 a 23 graus, alguma coisa assim. Tá? Não muda muito disso. Até a data da ruptura. Na data de ruptura, ele vai para uma prensa, né, uma prensa, como vocês podem ver aqui, essa prensa gigante aqui, ó, né? Ela tem uma capacidade de 100 toneladas de força para comprimir qualquer corpo de prova. Então, os corpinhos de provas estão aqui, ó. Corpinho de prova de cimento branco, né? Então, ele está ali aguardando a sua vez para ser rompido. Cada vez que ele é rompido, esse equipamento faz a transformação da carga aqui dentro por meio aí de um transdutor de pressão que conversa por meio de um módulo eletrônico aqui com esse computador. E esse computador fornece um relatório, que é o que vocês vão conhecer como laudo aí na empresa de vocês quando vocês recebem o tijolo. O tijolo ecológico, o tijolo de solo cimento, ele passa pelo mesmo procedimento. Ele é rompido numa prensa muito parecida com essa, ou melhor que essa às vezes, né, porque essa é bem antiga, mas é o mesmo processo. Rompeu aqui, ele transforma toda essa carga, passa para o computador gera um laudo, o engenheiro imprime, né, para você, dá uma analisada, vê se está tudo ok, tudo certo, e te fornece um laudo. Esse é um processo importantíssimo. Quem faz isso? Exclusivamente engenheiro civil, né, ou algum arquiteto que tenha condições de
estar em contato com um laboratório de materiais de construção. Esse daqui é um laboratório lá da universidade que eu utilizei na época para fazer meus estudos. E, e daí, depois disso, o que acontece? Com os resultados, com os dados, são bastante dados, acaba se gerando, então, todo esse gráfico, né? O que informa para você o que ocorreu durante os teus testes. Aqui nesse gráfico, em vermelho, é a caracterização do cimento 2 e aqui a caracterização do cimento 1. O que aconteceu? Quando eu fiz a caracterização do cimento 1 sem colocar aditivo nenhum, a curva de crescimento da resistência dele veio até 50 MPa. Né? Então, eu tenho um cimento CPB 40 que chegou a 50 MPa, já estava bom, estava excelente. Mas eu acreditei que podia se melhorar isso daqui, porque eu queria maiores resistências. E daí eu entrei com algumas dosagens de aditivo, e daí é uma outra conversa, né? Não é só relação água-cimento, daí você tem um aditivo para interferir ou para te auxiliar, para te ajudar. Quando eu coloquei o aditivo, o crescimento de resistência ele foi muito parecido, né? Claro, houve algumas quedas aqui, e isso a gente atribui a temperatura na época, né? De ruptura, ou tempo, enfim, ou a mistura, né? Então, aqui era com relação ao cimento só, e aqui tinha aditivo, caracterização do cimento 2. Com aditivo, ele teve uma perda aí nas relações mais altas, né, de 0,65, 0,70. Eu trabalhei com 0,38, 0,48, que era o que a norma pedia, e eu fui variando isso daí. Quando chegou na relação 0,48, eu tive uma intersecção no gráfico, né, mostrando que a resistência do cimento com água e a resistência do cimento com aditivo se igualavam. Aqui não teve problema. Só que de 0,48 para baixo, eu comecei a ter perda de resistência na relação água-cimento, né? E tive ganho de resistência na relação água-cimento utilizando aditivo, que fez com que a minha resistência chegasse próxima a 70 MPa, e isso é muita coisa, né, para um corpo de prova de cimento. Depois disso tudo, o que você faz? Daí você começa, com essa curva, a ter condições de desenvolver o teu produto, né? O teu produto pode ser desenvolvido. Aí você faz o que você quer. Você pode fazer concreto, você pode fazer tijolo, você pode fazer bloco, você pode fazer argamassa, você pode fazer o que você quiser, né? Desde que você tenha condições técnicas para resolver tudo isso daqui. Então, você desenvolve suas formulações, entre aspas, né? Seus traços, e aqui, depois que eu adquiri, então, aquela equação, eu consigo desenvolver o que eu queria, que era o concreto, né? Então, eu acabei pegando aí, vamos dizer assim, agregados graúdos, que são britas, e agregados miúdos, que são as areias, e fazendo uma composição, né? O que o pessoal chama muito aí de um traço com agregado montado, confeccionado no meu caso, né? E seria algo artificial, porque eu tive que montar isso daqui não existe pronto, você tem que dosar, tem que montar. Deixa eu mostrar para vocês mais de perto, né? Então, aqui tem uma brita, não, são várias britas, né? Vocês podem ver aqui, peneira, qual é a peneira que ela passava, qual é a massa, qual é a peneira, qual é a massa, e eu tive que fazer essa montagem. Isso aqui a natureza te fornece, porque vem lá do processo de britagem, né? Onde o pessoal tritura o calcário branco. E aqui a areia, mesmo processo, né? Com toda a montagem, peneira, como que ela se comportou. Aí a gente faz uma análise de caracterização por meio aí de peneiramento, e isso daqui se transforma em dados também para depois para análise. Análise da massa específica, né, tanto da brita quanto da areia. A brita a gente utilizou aqui a proveta, né, de 1 litro, e a areia, o frasco de Chapman, como a gente chama, né, ele tem a condição de, pela leitura, já te fornecer um número, que você dividindo esse número pela leitura, você acaba chegando então à massa específica do material fino, da areia no caso. Aqui um ensaio de densidade aparente da brita, né, que é utilizado no cálculo do traço de concreto, e aqui embaixo, essa vidraria bonita, ela está com querosene dentro, e ela serve aí para fazer a determinação da massa específica do cimento branco, né? Muitas vezes isso daqui você pega em tabela do próprio fabricante, porque é bem difícil de fazer, é bem chato de fazer também, né? Porque se o cimento gruda aqui nesse pescoço,
você perde o ensaio, tem que jogar tudo fora e começar tudo de novo. Então, mas como era um trabalho de pesquisa, eu acabei realizando da mesma forma, né? Então, utilizei o frasco de Le Chatelier, se não me engano, é o nome desse, né, para fazer a determinação da massa específica do cimento. Depois que tudo isso está resolvido, você coloca então aí nas suas padiolas, né? Isso daqui é uma espécie de uma padiola de metal. Coloca ali, pesa, faz a pesagem tudo do material, do agregado miúdo, do agregado graúdo, e coloca o cimento que você fez a tua dosagem. E aqui eu, há uns anos atrás, ainda tinha um pouco de cabelo preto, bastante, hoje já está tudo branco, mas enfim, o tempo passa para todos, né? E eu estou aqui rodando o traço concreto que eu já tinha dosado, calculado, né? Então, depois que faz a dosagem, ele é feito a análise, né? Tem algumas análises que a gente faz, uma delas é o ensaio de abatimento, né? Esse aqui é um ensaio que mede a trabalhabilidade desse concreto. Será que esse concreto pode ser aplicado numa viga, por exemplo, de 15, né, por 30 de altura, com uma ferragem bem densa? Então, a gente faz essa medição para ver se ele está dentro do que foi projetado. Se estiver dentro do que foi projetado, tranquilo, continua o seu trabalho, faz a moldagem do corpo de prova. Aqui é um corpo de prova, são vários corpos de prova de 10 por 20, que passam por um tratamento de superfície também, e depois ele vai para a prensa, novamente, aquela prensa de 100 toneladas, para fazer o ensaio de determinação da resistência à compressão. É assim que funciona. Aqui vocês podem ver, ele já está rompido, ó. É muito sensível, você não visualiza, às vezes, essa ruptura, você percebe ele na prensa, mas ele já foi rompido. Esse daqui é um corpo de prova de cimento branco. Mesmo processo feito para aquele sistema lá de cima, né? Então, eu tenho as curvas de resistência e aqui está a equação final para o concreto branco estrutural, determinado ou dosado da forma que eu fiz, né, na época. Então, para uma relação de água-cimento 0,8, esse concreto me fornecia uma resistência inicial aproximadamente de 27 MPa. Quando eu passei para 0,60 e alguma coisa, não, 0,58, né, aqui mais ou menos, ó, ele já me dava uma resistência de 38 MPa. Quando eu baixei a resistência, né, a relação água-cimento, para 0,40 e vamos jogar aqui que seja 43 aproximadamente, né? Eu tenho esses dados no meu trabalho. Ele chegou a 67 mais ou menos de resistência, isso o concreto, né? Então, confirmando, né, que com 98,77% de certeza, isso daqui é o R quadrado é o que mede o meu ensaio. O que eu fiz lá em cima confere com o que eu fiz aqui embaixo. Quer dizer, que o trabalho que eu desenvolvi lá para resolver a resistência do concreto, eu consegui, do cimento, eu consegui reproduzir no meu concreto. Então, quase certeza eu consigo reproduzir em qualquer material, qualquer produto que eu utilize todo esse estudo que foi feito aqui. Tranquilo, pessoal? É assim que nascem os produtos que vocês utilizam aí na obra de vocês. Nunca pense que isso daí saiu do nada ou que alguém está fazendo algo aleatório que inventou e que achou. Não, isso já existe em algum lugar. É questão de análise, de estudo, de trabalho, e isso nunca para, porque o que pode aparecer na natureza são coisas novas para você analisar, mas produtos novos geralmente muito difícil, tá? Esse tijolo que vocês fazem hoje em dia, ele saiu de algum lugar. E pode ter certeza que alguém num laboratório analisou isso antes e passou para alguém que foi passando para outro, para outro, para outro, e existe aí uma reprodutibilidade que deve ser seguida. Só que muitas vezes no meio do caminho ela se perde com invenções, né? Então você não tem condições de terminar aí, né, ou concluir, às vezes, o teu trabalho com sucesso. Às vezes você tem algum problema porque alguma informação importante se perdeu no meio do caminho. Tranquilo, pessoal? O vídeo hoje foi meio longo, mas eu acho que é válido mostrar para vocês de onde sai, né, ou de onde nascem os produtos da construção civil. Mais para frente eu vou apresentar mais sobre o grout, né? Eu apresentei um resumo dele no estado fresco,
e existe ainda as aplicações ou os benefícios dele no estado endurecido. Esse assunto é longo, não é uma coisa que você consegue falar em apenas um vídeo, tem muita coisa para ser explorada, tá bom? Por hoje, acho que seria isso. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunta aí nos comentários do vídeo e eu fico à disposição. Obrigado a todos e uma boa semana.